Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de julho. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se honorários advocatícios têm preferência sobre créditos tributários, conforme regra do novo Código de Processo Civil. A matéria teve repercussão geral reconhecida por unanimidade em julgamento no plenário virtual. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes pede informações em ação sobre previdência de servidores não efetivos do Pará. Cartórios registram redução no número de mulheres que adotam o sobrenome do marido após o casamento. E ainda, em mais uma reportagem especial para comemorar os 20 anos da TV Justiça, você vai conhecer os parceiros da TV que trabalham para informar, esclarecer e ampliar o acesso da população à justiça. O Supremo vai decidir se há preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação a crédito tributário. A matéria teve repercussão geral reconhecida por unanimidade no plenário virtual e trata da validade de regras do novo Código de Processo Civil. Na primeira instância, a Justiça negou o pedido de reserva de pagamento de honorários advocatícios em relação a uma penhora em favor da Fazenda Pública. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar o recurso de um escritório de advocacia de Santa Catarina, manteve a decisão. Apontou a inconstitucionalidade de regras do Código de Processo Civil e excluiu a possibilidade da preferência no pagamento ao escritório em relação ao crédito tributário. Segundo o entendimento do TRF4, a Constituição exige lei complementar para o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária, a respeito de obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Reforçou também que uma lei complementar de 2005 do Código Tributário Nacional dá preferência ao crédito tributário sobre qualquer outro, exceto créditos trabalhistas e de acidentes de trabalho. Ainda de acordo com o tribunal, o Código de Processo Civil, por ser lei ordinária, não poderia tratar da matéria. No recurso extraordinário ao Supremo, o escritório de advocacia argumenta que a norma do CPC não trata de legislação tributária nem de crédito tributário, mas de honorários advocatícios. Afirma ainda que o dispositivo considerado inválido promove valores constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, e que a Constituição Federal reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios. O caso, por unanimidade, teve repercussão geral reconhecida no plenário virtual. O relator, ministro Dias Toffoli, observou que a discussão interessa a todos os advogados e a Fazenda Pública. O mérito será julgado no plenário físico, ainda sem data marcada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, solicitou informações ao governador e à Assembleia Legislativa do Pará referentes à ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra a norma estadual que concede aposentadoria e pensão pelo regime próprio de previdência social a servidores não titulares de cargo efetivo e a seus dependentes. Segundo Aras, essa regra afronta a competência da União para editar normas gerais sobre previdência social. Também estariam sendo violadas as normas sobre destinação exclusiva dos regimes próprios de previdência a servidores públicos titulares de cargos efetivos sobre a aplicação do regime geral de previdência, além das normas que proíbem a existência de mais de um regime próprio de previdência em cada ente federado. As autoridades paraenses têm prazo de 30 dias para apresentarem as informações. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a condenação de 2 servidores do IBAMA que receberam diárias indevidamente. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a condenação de 2 servidores do IBAMA por improbidade administrativa. A 3ª turma do tribunal entendeu que os documentos comprovaram que agiram de forma consciente ao preencherem os relatórios de viagem com informações falsas, incorporando ao patrimônio particular verbas da União. Os magistrados entenderam que houve lesão ao patrimônio público. O pedido de condenação foi proposto em uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra os servidores do IBAMA. De acordo com a ação, eles preencheram relatórios de supostas viagens realizadas em outubro e novembro de 2013 no estado do Amapá. O TRF1 entendeu que há provas suficientes da prática de improbidade administrativa,
e por isso eles terão que devolver os valores recebidos indevidamente e com correção. Além disso, tiveram os direitos políticos suspensos por 6 anos e estão impedidos de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, realizou nesta segunda-feira a Operação Tigre. Os agentes apreenderam bolsas, cintos, bonés, roupas e óculos que imitavam produtos originais de marcas renomadas. É comum encontrar produtos com logomarcas de grifes famosas, falsificadas e com preço bem mais em conta. O que muita gente não sabe é que quem vende esse tipo de material está cometendo um crime. Na Operação Tigre, desencadeada hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga contra uma loja e 2 imóveis, com o objetivo de reprimir o crime de violação de marcas. Marca é todo o sinal que identifica um produto ou serviço. A marca registrada garante ao proprietário o direito de uso exclusivo. Quem infringe esta regra comete o crime de violação de marca. A pena é de 1 a 3 meses de detenção ou pagamento de multa. E quem pratica esse delito ainda causa um prejuízo para a economia. Os produtos falsificados ou de contrabando causaram um rombo de mais de 290 bilhões de reais aos cofres públicos no ano passado, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. A associação orienta que os clientes denunciem esse tipo de prática por e-mail, denúncia@abcf.org.br. A seguir, funcionária que limpava banheiro pouco frequentado não tem direito adicional de insalubridade. Voltamos já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o Poder Judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que decisão do Supremo Tribunal Federal não afetou a jurisprudência do STJ de que é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio administrada pelas concessionárias de rodovia. A decisão teve origem em ação ajuizada pela concessionária da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, com o objetivo de obter remuneração pela instalação de postes de cabos de energia em área integrante do lote de concessão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de improcedência do pedido, com o fundamento de que a cobrança não seria possível porque as faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo, prevalecendo nesse caso o interesse público. No STJ, o acórdão foi reformado sob entendimento da primeira sessão de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível cobrar da outra concessionária pela passagem de linha de energia na faixa de domínio. A Eletropaulo interpôs recurso extraordinário para o STF, o qual ficou sobrestado. Julgado o tema 261, o processo voltou à análise da segunda turma para eventual juízo de retratação à luz do entendimento com repercussão geral. O relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que a situação colocada em julgamento não se amolda ao que foi julgado pelo STF, visto que o tema 261 não tratou de rodovia concedida, mas sim da exploração direta da via pública pelo próprio poder público. E o STJ restabeleceu a sentença de liquidação de um negócio imobiliário entre um cliente e a Caixa Econômica, que havia sido cancelado. Por unanimidade, o colegiado acolheu agravo interno para dar provimento a recurso especial e reconhecer a incidência de preclusão e a incorrência de violação à coisa julgada, com consequente restabelecimento da sentença de liquidação em caso que envolveu o cancelamento de negócio jurídico imobiliário pela instituição financeira. O recurso especial foi apresentado ao STJ contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que
anulou sentença de liquidação arbitrada devido ao cancelamento de negócio imobiliário entre a Caixa Econômica Federal e o autor da ação em 1986. O TRF2 também determinou o retorno dos autos para que fosse proferida nova sentença, de acordo com o título executivo transitado em julgado. O autor da ação alegou que as formas utilizadas para encontrar o valor de mercado do imóvel respeitaram o título executivo judicial, não sendo possível reexaminar o que ficou decidido, sob pena de ofensa à preclusão e à coisa julgada. O relator do recurso especial, ministro Marco Buzzi, explicou que o pleito do banco não pode ser acolhido, porque foi formulado quando já havia ocorrido a preclusão, para que as partes se insurgissem acerca dos preceitos a serem utilizados para se alcançar o valor de mercado do bem à época em que ocorridos os fatos, para apurar a diferença determinada pelo título judicial transitado em julgado. O relator, ministro Marco Buzzi, pontuou que o entendimento predominante no STJ é no sentido de que os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão quando não impugnados oportunamente. O ministro lembrou que o TRF2, sob o argumento de violação à coisa julgada, decidiu sobre a matéria preclusa, julgando além do postulado pela instituição financeira, quando determinou a realização de nova perícia. No entanto, de acordo com o ministro, não é necessário determinar o retorno dos autos ao TRF2 para julgamento do agravo de instrumento, porque já está clara a incidência da preclusão. Uma ajudante de limpeza que higienizava um banheiro frequentado por poucas pessoas não vai receber adicional de insalubridade. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que as instalações sanitárias não poderiam ser enquadradas como espaço coletivo de grande circulação de pessoas, critério que justificaria o pagamento do benefício. A ajudante de limpeza foi contratada em maio de 2018 e dispensada sem justa causa 11 meses depois. Segundo a profissional, durante o contrato, ela esteve exposta a agentes químicos enquanto fazia a limpeza em geral e a agentes biológicos quando limpava os banheiros da empresa. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entenderam que a trabalhadora tinha direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, que dá direito ao acréscimo de 40% na remuneração do empregado. Embora o laudo elaborado pelo perito técnico tenha concluído que as atividades não eram insalubres, as duas instâncias consideraram que as tarefas desempenhadas se enquadravam na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa entrou com recurso de revista contra a decisão no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na sexta turma, a ministra Cátia Arruda, destacou que os banheiros, no caso, eram utilizados por um número restrito de pessoas, no máximo 14. Nesse contexto, para a ministra, não é possível enquadrá-los como local público ou coletivo de grande circulação de pessoas, como estabelece a súmula 448 do TST, para justificar o pagamento do adicional de insalubridade. O colegiado acompanhou o voto da relatora. O benefício do INSS não pode ser descontado da pensão mensal devida a um bancário com doença crônica. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a jurisprudência da Corte, as verbas têm natureza distintas. O Bradesco foi condenado depois que o bancário desenvolveu lesões nos cotovelos e nos punhos, que o tornaram incapaz para exercer as atividades de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, fixou pensão mensal no valor correspondente à diferença entre o benefício previdenciário e o último salário do profissional, computado a partir do afastamento e enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho. Após o esgotamento dos recursos, o bancário apresentou ação rescisória e pediu a anulação da decisão do TRT. Ele alegou violação do artigo 950 do Código Civil. O dispositivo estabelece que a pensão deve ser correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. O pedido, no entanto, foi rejeitado pelo TRT. O relator do recurso ordinário do empregado na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Amaury Rodrigues, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, não se pode compensar o benefício previdenciário no deferimento da indenização decorrente da responsabilidade civil do empregador, pois isso violaria normas da Constituição Federal, do Código Civil
e da Lei 8.213, de 1991, que regulamenta os benefícios da Previdência Social. O relator apontou ainda que o fato de um empregado ter direito ao benefício previdenciário em razão da condição de segurado da Previdência Social não exime ou atenua a obrigação patronal de pagar a pensão que decorre de doença ocupacional. Eu dou provimento ao recurso ordinário para, em juízo rescindente, desconstituir parcialmente o acórdão proferido na ação trabalhista no tópico atinente à indenização por danos materiais e, em juízo rescisório, condenar o réu ao pagamento de pensão mensal no importe correspondente à remuneração do obreiro a partir do afastamento, enquanto perdurar a incapacidade, sem que seja levada a efeito qualquer compensação com o benefício previdenciário eventualmente percebido. A decisão foi por maioria. Ficaram vencidos a ministra Dora Maria da Costa e o ministro Evandro Valadão. No próximo bloco, você vai conhecer os parceiros da TV Justiça em mais uma reportagem especial para comemorar os 20 anos da emissora. Voltamos em instantes. Eu acredito que na construção da democracia é fundamental a participação lúcida de cada cidadão. Isso só é possível através do conhecimento e da educação. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque ela democratiza o acesso à informação de qualidade, permitindo o pleno exercício da cidadania. O número de mulheres que adotam o sobrenome do marido após o casamento caiu 24% ao longo de 2 décadas. Os casais brasileiros estão cada vez mais optando por manter os nomes originais de família. Maiara e Rossini são recém-casados. A cerimônia foi no cartório, simples e prática, assim como a opção de que sobrenome adotar. Maiara continuou assinando como nos tempos de solteira. É por 2 motivos, né? Primeiro, pela burocracia que daria, né, em ter que mudar esses documentos, né? RG, CPF, diploma, passaporte, né? Toda essa mudança que ia ser, e casamento pra gente é sinônimo de sossego, né? A gente não queria ter que se preocupar com essas mudanças todas, né? E também por esse motivo cultural mesmo, né? Eu já tenho meu sobrenome, ele tem o dele. Na família, a gente tem como experiência própria a minha mãe, que quando casou com meu pai, isso tem mais de 25 anos, ela tirou o último nome dela, o Pantaleão, e agregou o Silva do meu pai. E hoje eles já são separados, mas independentemente disso, ela diz que enquanto casada se arrependeu muito de ter trocado, porque teve que trocar vários documentos. E além da disponibilidade de tempo, ela precisou despender dinheiro com relação a isso, porque teve que correr atrás de segunda via, talvez até terceira via de documentos, e a gente sabe que isso é caro. Nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que passou a incluir o sobrenome do marido caiu 24%. O dado é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O dado que informa que as mulheres deixaram de aderir ao sobrenome do marido após o Código de 2002 revela um duplo aspecto, no âmbito subjetivo e objetivo. Quando a gente fala no âmbito subjetivo, estamos falando no empoderamento e uma maior autonomia da mulher com relação à sua posição na sociedade. Já no âmbito objetivo, nós podemos pensar em questões burocráticas relacionadas a refazimento de documentos, questões relacionadas à atividade profissional. Maiara e Rossini já decidiram. O sobrenome dos dois vai estar junto sim, só que no futuro. Cada um deve permanecer com seu sim e dar continuidade com isso quando cada um tiver seus filhos, né? Tivermos nossos filhos e mantermos aí nossos sobrenomes. No dia 11 de agosto, a TV Justiça vai completar 20 anos e, para marcar a data, nós preparamos uma série de reportagens especiais para relembrar um pouquinho da história da TV. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os parceiros da TV, instituições de vários estados que trabalham para informar, esclarecer e ampliar o acesso da população à justiça. Uma TV que mostra o judiciário de todo o país. Basta procurar um cartório e dar início ao processo.
No ar, a TV Justiça. Para dar conta dessa cobertura, o apoio robusto de parceiros de tribunais e instituições. Nós somos 22 parceiros que também realizam programas, mandam programas para cá. Tem parceiros de todos os estados, que na maioria são os tribunais regionais, tanto do trabalho quanto do STJ. Temos também outras entidades ligadas ao meio judiciário, como a MAGES, como os cartórios, a Federação dos Cartórios. Temos instituições de ensino, né? Todas elas produzem programas voltados para a área do direito, como a própria OAB também tem 2 programas semanais, onde ela explora as questões do direito e ensina a população de que forma ela pode se beneficiar da justiça. A equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso registra uma ampla cobertura no estado. Expedições marcam o trabalho. No caminho, a dificuldade de acesso. O contato com diferentes culturas. E você daí de casa pode acompanhar tudo. A TV Justiça presta um serviço valoroso para a sociedade, porque ela consegue, com uma linguagem simples e acessível, falar com o cidadão, falar dos seus direitos, falar dos seus deveres. Para nós, dos tribunais estaduais, ela é uma grande parceira, porque a gente consegue falar das nossas inovações, dos nossos avanços. O Tribunal de Justiça de Alagoas é mais um parceiro que contribui com reportagens para os jornais da TV Justiça. A cada exibição, a equipe comemora os resultados. No caso do Tribunal de Justiça de Alagoas, essa parceria é extremamente importante porque ela permite que conteúdos, ou seja, informações sobre o judiciário alagoano, tenham repercussão nacional, sejam vistas estas informações por tribunais de outros estados do Brasil e até por operadores do direito de forma geral. Ou seja, estamos em Alagoas, mas as informações de Alagoas podem ter relevância nacional. Entre os tribunais superiores, o STJ, por exemplo, envia em média 60 reportagens por mês, 25 interprogramas e exibe 3 programas. Um deles é o Entender Direito. Ele já é um programa mais voltado para o advogado, para o operador do direito, para o estudante, para aquela pessoa que está estudando direito. Então, a gente tenta aí mesclar a linguagem, né? Claro, sempre buscando uma linguagem mais acessível, programas mais didáticos, para as pessoas assistirem e conseguirem ali entender esse assunto, né, do STJ, do mundo do STJ, que para alguns é complexo, né? A parceria com a TV Justiça já tem 18 anos. Hoje o STJ conta com 30 horas de programação na grade da TV. A gente costuma dizer que a TV Justiça ela é uma grande fonte para disseminar, para levar informação para o público em geral, né? Que é uma TV aberta e todo mundo tem acesso. O Tribunal Superior do Trabalho encaminha reportagens para os telejornais e colabora com 2 programas. O Revista TST, com edição semanal, e o Jornada. Um programa sazonal que foge um pouco do dia a dia, dos julgamentos, das decisões, para levar a reflexão, para levar a discussão de temas importantes para o trabalhador, para o mundo do trabalho, para que também quem assista tenha uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar sobre os temas relacionados ao mundo laboral. A dobradinha com o TST começou em 2007. De lá para cá, o brasileiro ganhou a oportunidade de conhecer melhor as decisões da Justiça do Trabalho. O nosso objetivo é que essa parceria seja ainda maior, porque, de fato, os temas da Justiça do Trabalho interessam ao cidadão, tanto que o tribunal é conhecido, possui o lema do Tribunal da Justiça Social, e com mais um canal de comunicação é possível, sim, chegar e ampliar a chegar a mais gente, ampliar essa mensagem. Só no ano passado foram ao ar 4.426 programas, produzidos por parceiros de todo o Brasil da TV Justiça. Quanto maior essa rede, maior o retrato do judiciário. Sob diferentes ângulos, chegam histórias, reivindicações e como a justiça lida com essas demandas.
uma programação diversa. O Tribunal Superior Eleitoral é mais um parceiro que entra em cena nessa rede de informações. O TSE sempre teve programas na TV Justiça, contribui ao longo da programação com interprogramas, transmitimos a nossa sessão ao vivo, né, pela TV Justiça. Então, eu acredito que isso é um benefício para a população, para a sociedade brasileira, que tem informação de qualidade em primeira mão a respeito do Judiciário Nacional. Em ano eleitoral, imagine a importância do tema na programação. É muito importante, né, a gente conseguir esclarecer, explicar para a população de forma clara, efetiva, como é votar, a importância do voto, o passo a passo, as informações, as novidades, as inovações, como são feitas as auditorias, como acontece o dia a dia das eleições brasileiras, que elas começam quando termina uma eleição. Termina uma eleição, a gente já começa a preparar outra eleição, e a TV Justiça ela é fundamental para a gente conseguir mostrar isso para a sociedade brasileira. Em 20 anos, a TV Justiça aumentou os laços com os parceiros. E quem ganha é o público, cada vez mais perto do judiciário. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.